Olá! Neste vídeo estaremos falando sobre preposições de lugar. Então, vamos lá. Uma preposição é geralmente uma palavra curta usada para ligar substantivos, pronomes ou frases com outras palavras dentro de uma sentença. Então aqui temos um exemplo mais genérico de preposição, não diretamente relacionado ao que vamos estar aqui falando sobre, mas que, de fato, foi trago simplesmente para contextualizar. If I'm not mistaken, her birthday is in May. Então temos a preposição in sendo utilizada para indicar a ideia de momento preciso no qual o aniversário dela ocorre. Existem muitos tipos de preposições. Entre elas existem as preposições de lugar. Essas preposições são usadas para mostrar a posição ou localização de uma coisa em relação a outra. Então vejamos aqui. Nós geralmente usamos preposições de lugar quando respondemos a perguntas que começam com where. Então, de fato, você tem o question expression, ou expressão de pergunta where, ou question word, também como conhecido, palavra de questão, que é o where. E o where é o contexto no qual, ou mais precisamente, a palavra de questão, ou question word, utilizado quando estamos nos referindo à localização, e mais precisamente perguntando onde algo ou alguém está. Então, vejamos aqui. Where do you live? Onde você vive? I live in New York. Então você tem aqui o where contextualizando e temos a preposição de lugar in sendo utilizada na sentença para indicar a resposta. Eu vivo em Nova York. Existem três preposições de lugar principais. Então, começando com a primeira. At denota um ponto específico ou localização exata de algo. Então, vejamos aqui os exemplos. He's standing at the door. Uma localização específica, mais precisamente door, ou seja, porta, é o local específico e, portanto, você está utilizando at para indicar essa localização específica, ou seja, ele está em pé na porta. Alex lives at number 25 Esmeralda Street. Não é? Então, aqui você, de uma forma mais precisa, tem um endereço sendo usado, e isso é muito importante porque, quando estamos falando de vida urbana, endereços são muito frequentemente utilizados de uma forma geral, num contexto de certificação também, não é? No contexto da vida inglesa de uma forma geral, da vida em inglês de uma forma geral, endereços são muito precisos, aliás, são muito necessários e, por consequência, temos a utilização deles em um contexto de preposição de lugar com o at sendo a preposição de lugar a ser utilizada. Então você tem aqui number 25 Esmeralda Street sendo um local específico numa cidade, portanto você utiliza o at para se referir a essa localização específica. Ashley works at Apple. Aqui você então está se referindo ao local de trabalho no qual Ashley trabalha. E você está sendo totalmente preciso sobre qual é este local, Apple. Então, também você tem a utilização de at para ser expressado aqui o local que a pessoa trabalha. Agora temos também o in. In implica que algo está localizado em um espaço fechado ou dentro de uma área maior. Então, você tem o in sendo utilizado para uma localização não muito específica, assim, em grandes áreas, não é? Como, por exemplo, planetas, continentes, países, estados, cidades, até mesmo bairros, neighborhoods, não é? Neighborhoods são ainda grandes áreas compostas por várias ruas, várias avenidas e, por consequência, também é suficientemente grande para você compreender que o que você tem que utilizar aqui é o in para se referir à localização de algo no bairro, já que não é tão específico, sim, não é? E também temos aqui um local fechado, ou seja, in sendo indicado para indicar a ideia de inside, ou seja, uma coisa dentro da outra. Então vejamos. I think I left my phone in the living room. Então, living room está dentro de house. Temos aqui então o living room, que é a sala, não é, de estar. E já que living room está sendo uma parte da casa em si e você está deixando este phone dentro deste espaço delimitado que é a sala, num contexto de uma casa, você está utilizando in aqui no contexto de inside. E, por consequência, temos o in indicando a ideia de localização da onde você acha que deixou o seu telefone.
Vejamos aqui outro exemplo. Jake lives in the US. He lives in Texas. Aqui temos o exemplo de fato, in sendo utilizado para localização não tão específica assim, não é? Pois Estados Unidos é um grande país, Texas, mesmo sendo um estado, portanto uma área mais delimitada dentro do país Estados Unidos, ainda assim é grande o suficiente para ser considerado uma grande área. É um estado, portanto, e por consequência, quando estamos não sendo assim tão específicos, não é? Temos o in sendo utilizado também. País, estado, grande área, usamos o in. On implica que algo está localizado na superfície de outra coisa, à beira de um rio ou mar, a nível médio de precisão, rua. Ou seja, o on ele é definitivamente algo mais flexível e é utilizado em múltiplos contextos quando estamos falando de localização. Então, vejamos aqui exemplos. Could you grab my phone is on the coffee table in the living room. Ou seja, o on é utilizado para indicar que o telefone está sobre a superfície da mesa na sala, não é? Então, já que ele está na superfície de um móvel, você tem o on sendo utilizado. Temos aí, não é? Aquela frase que eu acho que foi a importação da língua inglesa para o Brasil, que é The book is on the table, aquela música, não é? Pois bem, on é de fato utilizado porque estamos falando simplesmente que o livro está sobre a mesa é a superfície, então the book is on the table. Continuando, Jake's sister is on the west coast. She absolutely loves the Pacific. A posição ao longo de uma estrada, rio ou à beira-mar, lago e assim por diante. Ou seja, temos aí o limite entre a terra e o mar, ou a terra e a água. E quando temos algo neste perímetro, temos o on sendo utilizado. Não é? E quando estamos falando de nível médio de precisão, temos aqui certas questões que precisam de ser consideradas. Porque as pessoas se confundem quando elas utilizam in, on e at quando estão falando de endereços. Como dito, algo extremamente importante para a vida em inglês. E in já foi explicado, não é? Já foi dado inclusive exemplos onde que você tem menor precisão. Por consequência, indo até o nível do bairro, você utiliza o in para indicar localização em uma cidade. O at é utilizado quando você já dá um endereço completo, em especial se você já tem um número, como naquele exemplo que não é o 25 Esmeralda Street. Pois é, já temos um número, inclusive, ou seja, não há como ficar mais específico do que isso, e por consequência usamos o at. Agora, o on é aquele nível intermediário de precisão. É como se você fizesse um zoom no Google Maps, por exemplo, e depois de chegar à localização de algum local no nível do bairro, você na realidade vai para uma rua neste bairro ou uma avenida neste bairro. O problema é que dentro de uma rua ou dentro de uma avenida existem vários endereços. Existem vários números, existem várias casas, existem várias localidades e cada uma delas é um endereço específico, é uma localização específica, aonde que quando nós nos referimos a elas usamos o at. Agora, já que estamos ainda então ao nível intermediário de localização, usamos o on. Tudo bem? Então, se eu simplesmente quero falar eu estou na rua Garcia de Rezende, eu falo I am on Garcia de Rezende Street. E perceba que primeiro vem o nome da rua e depois o termo que se refere à rua, street. O mesmo se aplica para avenidas. Por exemplo, she is on Ipanema Avenue. Ou seja, ela está na Avenida Ipanema. Pois bem, primeiro então temos o on sendo utilizado para se referir à avenida, depois o nome da avenida, Ipanema, e depois o termo utilizado para designar a avenida, avenue em inglês. Então, o on no contexto de endereço é utilizado assim, ok? Continuando. Alex lives on the third floor. Aqui nós continuamos num contexto de superfície, mais precisamente as diferentes superfícies em um prédio, por consequência utilizamos o on para nos referir a um andar. Não é? Alex vive no terceiro andar. Sorry, I will call you back. I'm on the train now. Isso é uma questão importante porque quando nós estamos falando de transportes, normalmente você tem o by sendo utilizado. Por exemplo, she goes to work by car. He goes to work, by bus, by bicycle. Você não pode dizer by foot para indicar a ideia de a pé, porque se você falar he goes there by foot, o equivalente numa tradução literal para o português seria ele vai lá de a pé. E aí definitivamente seria incorreto, da mesma forma que é no português. Agora, você, aqui no exemplo que temos,
I go there by train, por exemplo, eu vou para tal local de trem, é completamente correto você falar isso. A questão é que você também tem a possibilidade de utilizar uma preposição de lugar quando você está se referindo a um transporte público ou a qualquer tipo de transporte que é tão, mas tão grande que possui uma grande superfície onde que várias pessoas a utilizam. E, portanto, você tem mais ou menos aquela mesma mecânica, não mais ou menos, literalmente aquela mesma mecânica de algo em cima da superfície de outro e, portanto, on sendo utilizado para se referir à localização. Então você tem aqui, sorry, I will call you back. I'm on the train now. Ou seja, desculpa, eu vou te ligar depois. Eu estou no trem agora. Então você não diria I'm in the train, ao mesmo tempo em que isso seria compreensível, mas o melhor seria on, no sentido de que você está se transportando por ele, você está numa grande superfície sendo transportada por essa superfície, que, claro, é móvel, como no caso de um trem. Tudo bem? O mesmo se aplica a, por exemplo, avião. Não é? I am on the plane now. Não é? I go there on a plane. Por exemplo, avião. On também é utilizado para se referir a avião. Ou você pode o utilizar. Não é? Perfeito. Vejamos aqui, então, um outro contexto. My grandparents work on a farm. Temos aqui a ideia de on a farm, ao mesmo tempo em que seria totalmente compreensível você dizer in a farm, é também completamente preciso você dizer on a farm, porque farm, uma fazenda, ao mesmo tempo em que ela é produtiva de uma forma geral, já que você tem ali as plantações, é um campo aberto, é a terra em si, não é? Open fields, como aqui está sendo indicado no slide. Então, você tem a dinâmica de, já que uma fazenda é um campo aberto, você está se referindo àquela superfície da Terra, do planeta Terra. E, portanto, é exatamente por conta daquela dinâmica, então, de algo em cima da superfície de outra, é que você tem o on sendo utilizado também, ou ao menos podendo ser utilizado para se referir a fazendas. On a farm. Tudo bem? Agora, às vezes você pode usar tanto at quanto in quando for falar sobre um local, embora haja uma ligeira diferença. Vejamos os exemplos. My siblings are at the mall now. Neste contexto, quando você utiliza o at the mall para indicar então que seus irmãos estão no shopping, no centro comercial, você está informando a localização em geral. Seus irmãos podem estar dentro em si do prédio do shopping, em algum local externo dele ou até mesmo no estacionamento. Eles estão, então, no perímetro do shopping. O local exato, se está, na realidade, dentro da estrutura ou não, são outros 500. Agora, my siblings are in the mall now. Se você tem o in sendo utilizado aqui, você está se especificando aquela ideia de inside, ou seja, algo dentro do outro. Portanto, você está aqui efetivamente dizendo que os seus irmãos estão dentro do prédio, da construção da estrutura do centro comercial. Então, eles não poderiam estar ali no estacionamento, na rua, mas sim exclusivamente dentro da construção. Tudo bem? Perfeito. Com isto dito, então, nós finalizamos a nossa revisão de preposições de lugar. Algo muito importante. Obrigado.